Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse momento em que vamos aprender um pouco mais do Senhor. Que tudo que a Vanúbia, ou tudo que o Senhor falou para a Vanúbia, que a gente esteja com o nosso coração aberto para receber um bálsamo, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E já te agradecendo por esse momento e por tudo que está acontecendo no mundo inteiro, Pai. Sabemos que nós cremos e declaramos que o Espírito Santo toca no coração das pessoas. E nós queremos que a palavra que vai ser falada hoje pela Vanúbia venha tocar profundamente nos nossos corações. Que a gente saia daqui realmente entendendo, que tenhamos a revelação da palavra que vai ser falada hoje. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. 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 A Renata, né? Na verdade, a gente tem falado, né, em alguns outros encontros, sobre a saúde, né, de uma maneira geral. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Falar sobre a saúde na perspectiva bíblica, né? Porque eu queria começar com uma escritura que me chama muita atenção, que é 1 Tessalonicenses 5:23. E fala assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes a gente pensa no cuidado do corpo como algo secundário, né? Por exemplo, eu vou cuidar do meu espírito, eu vou cuidar da alma, mas a gente não dá tanta importância assim para o corpo, como se fosse algo supérfluo, né? E quando a Bíblia fala, né, quando falamos de corpo, mente e espírito, né, o corpo é a nossa parte material. Então, a gente está falando dos nossos membros, nossos órgãos, né, nossos sentidos. E quando a gente fala da nossa alma, a gente está falando da mente, da vontade, das emoções, né? Tem a ver com a nossa personalidade, quem nós somos. E quando nós falamos em espírito, a gente está falando daquela centelha de vida, a gente está falando da nossa consciência, da nossa intuição, da parte nossa, que tem o desejo de ter comunhão com Deus. É isso que quem nós somos, né? Nós não somos só uma coisa, ou só outra, ou só outra. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, quando a gente fala, né, de cuidado com o corpo, quando a gente fala de saúde, a gente não pode menosprezar, assim, o corpo não é menos importante. Quando a Bíblia fala, né, ele fala que a gente se santifique, né, que Deus nos santifique inteiramente. E ele fala das 3 partes, né? E ele fala para a gente ser preservado, para a gente ser irrepreensível até a vinda de Jesus. Então, a gente não pode negligenciar esse cuidado, né, com a nossa saúde, com o nosso corpo. E também um ponto muito importante para a gente lembrar, que está em 1 Coríntios 6, é o seguinte. Deixa eu achar aqui. Em 1 Coríntios 6, no 19 a 20, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes é dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, olha a importância, né, que o nosso corpo tem. A Bíblia fala que nós somos santuários do Espírito Santo.
A Bíblia fala que nós fomos comprados por um alto preço, que é o sangue de Jesus, né? Então, isso é muito importante. A gente pensar no nosso corpo como santuário do Espírito Santo, como algo muito valioso para Deus, a ponto de ter sido pago um alto preço por ele. E quanto a gente precisa usar o nosso corpo para glorificar a Deus, né? Em santidade, em todo o cuidado que ele merece, né? E também, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 6, no 12, fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que nada me domine, né? Então, o quanto é importante a gente pensar assim, quantas coisas tem nos dominado, né? Como é que a gente vai crescer nessa nossa caminhada do sobrenatural do Senhor, se naturalmente a gente não tem cuidado daquilo que Ele tem nos dado? Entende, assim, essa aula, né, se pode dizer assim, mas esse tempo nosso aqui, o que eu penso que seja importante? A gente entender que o cuidado com o corpo é o desejo de Deus para nossas vidas também. Porque se a gente não tiver esse cuidado com a nossa saúde, a gente vai ter a nossa missão na Terra aqui encurtada, né? Às vezes as pessoas dizem, não vou fazer exercício porque eu preciso trabalhar. Não vou cuidar da alimentação porque minha vida é muito corrida. Mas é aquela frase, né? Se a gente não tem tempo para cuidar da saúde, a gente vai ser obrigado a cuidar da doença, né? E isso a gente precisa tomar muito, muito cuidado. E também é importante a gente entender que a nossa saúde, né, física também está relacionada diretamente com a nossa saúde mental, né? Não sei se vocês sabem, mas no intestino eles são produzidos muitos hormônios, né, que trazem toda o equilíbrio, né, mental também. Então, a serotonina, a ocitocina, tantos outros. Se a gente não tiver um intestino saudável, a gente também não vai ter uma mente saudável. Então, a gente precisa se olhar como um todo. A gente precisa ver que nós, de fato, somos corpo, alma e espírito, né? Então, são alguns questionamentos, né, que eu trouxe para nós, de pensar assim, né? Como é que está a minha alimentação? Será que eu me alimento daquilo que Deus fez? Será que a minha alimentação, ela é baseada naquilo que Deus me deu? Né? Frutas, legumes, carnes, ovos e tudo mais? Ou a minha alimentação é coisa que a gente nem reconhece como comida? Se a gente for lá ler o rótulo da embalagem, a gente não sabe nem do que se trata, mas a gente está comendo, né? Que são, por muitas vezes, alimentos extremamente viciantes e são alimentos que realmente prejudicam muito a nossa saúde, né? E aí, acaba que a gente deixa algo nos dominar, né? Como aqui está escrito, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Mas a partir do momento que a gente permite ter alimentação extremamente industrializada, a gente está degradando o nosso corpo, nos viciando, a gente está deixando que a comida nos domine. E isso é algo muito ruim para nós, né? De todas as formas. Porque eu fico pensando, uma das coisas que me ajudou a entrar nesse processo, né, de autocuidado foi, primeiramente, eu tinha dificuldade em fazer aquilo que eu tinha proposto, né? Vou fazer exercício todos os dias. Aí começava a fazer e não dava conta, assim. Parava, daqui a pouco eu parei de fazer. Não, vou cuidar mais da minha alimentação. Aí começava no processo, daqui a pouco desistia. E isso foi me dando um sentimento muito grande, né? De derrota, assim. Como é que eu vou conseguir avançar em outras áreas da minha vida se eu não consigo cuidar daquilo que eu, né, do que eu estou comendo, do que eu estou, dos exercícios que eu me proponho a fazer. Então, essa questão de
andar no natural, né? Tendo vitórias no natural, como é que eu vou ter vitórias em outras áreas da minha vida se eu não consigo controlar o que eu como? Se eu não consigo fazer um exercício que eu me propus a fazer, entende? Então, esse sentimento de derrota, ele estava acabando invadindo outras áreas da minha vida, que não necessariamente relacionadas à saúde, mas eu comecei a ver que o inimigo estava usando isso para me deixar desanimada, porque se eu não consigo cuidar daquilo que eu como é que eu vou cuidar, né, de todas as outras áreas, da minha vida profissional, da minha vida espiritual, se eu não estou conseguindo dar conta de escolher bem os alimentos, entende? Então, esse sentimento assim, de nunca conseguir avançar estava me deixando extremamente frustrada. E foi aí que eu comecei a estudar mais, né? Porque de dietas eu já sabia várias, já tinha feito várias, até tinha emagrecido, mas depois voltava a engordar. E aí eu comecei a perceber que a importância que há da gente cuidar da nossa mente e do nosso espírito, para que esse cuidado interno se reflita no nosso corpo, né? Então, isso foi muito importante para mim, essa revelação do espírito mesmo, e esse cuidado para que tudo que eu fizesse estivesse coerência, sabe? Porque não adiantava eu só orar e meditar se eu não cuidasse do meu corpo. Não adiantava só cuidar do corpo, entende? As coisas precisam estar em equilíbrio. A gente precisa enxergar assim, olha, eu não vou conseguir cumprir a minha missão aqui, eu não vou conseguir glorificar a Deus de maneira plena se eu não tiver saúde. E nós não estamos falando de estereótipo de beleza, de modelete, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de cuidado com a alimentação, nós estamos falando de exercício físico, nós estamos falando de sono também, né? E não só a quantidade de horas certas, mas o período correto. Então, a gente precisa seguir o nosso relógio biológico, né? A noite foi feita para dormir. Então, um horário ideal da gente dormir até às 11 da manhã, às 11 da noite, acordar 5, 6 horas da manhã, o tempo que você se sentir descansado, entende? 6, 7 horas de sono por noite, beber água. Tanta gente não faz o mínimo, que é beber água, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu bebo muita água. Quanto você bebe? Uma garrafa, 2, né? E isso não é muito. A gente está falando, 2 litros de água por dia, para muitas pessoas, dependendo do quanto ela pesa, não é suficiente. Então, né, esse cuidado, assim, sabe, são coisas básicas, gente, né? Nosso corpo, ele é feito de água, nós precisamos de água. E até numa das aulas anteriores a gente falou, né, daquele experimento do cientista, né, de quanto é importante a gente pensar em coisas boas para que tudo que flui no nosso corpo tenha uma boa energia e assim a gente consiga viver bem, né? E a água, se a gente não bebe água, a gente vai começar tem algumas pessoas que falam assim, você vai beber água de cocô, porque você vai usar água que seria para a sua digestão, a água que seria para as outras funções do seu corpo, né? Você vai começar a usar para tudo e isso vai sobrecarregar o seu organismo. Então, isso são cuidados necessários que a gente precisa ter para o nosso corpo funcionar bem e para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente se propôs a fazer para Deus, né? Porque a gente usa o nosso corpo para glorificar ao Senhor. E um gerenciamento muito importante é justamente esse, da gente cuidar do nosso coração, que a gente tem falado tanto. Exato, a Renata falou aí, a falta de água pode levar à demência, né? Muitos idosos não bebem água porque não sentem sede, tem uma função desregulada no nosso organismo, e aí esperam beber água, esperam ter sede para poder beber água, não tem sede, não bebem água e acaba tendo confusão mental. Isso é muito sério.
Então, imagina, como é que você vai pregar a palavra de Deus? Como é que você vai cuidar da sua família se você não tem saúde? Entende? Por conta das suas más escolhas, porque você decidiu não fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Você decidiu não beber água, você decidiu não consumir os alimentos naturais, mas sim aqueles industrializados. Você decidiu dormir fora dos horários. Você decidiu não fazer exercício, entende? Assim como a gente toma más decisões, a gente também pode tomar boas decisões e fazer aquilo que precisa ser feito, porque a gente sabe, né? Aquilo que precisa ser feito. Mas como é que a gente vai cuidar de nós de uma maneira mais diligente, né? A gente precisa começar, né, de algum ponto. E aí a gente vai voltar na escritura, que a gente já falou aqui tantas vezes, que é em Provérbios 4:23, que eu quero reler para a gente ir fixando realmente isso, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a palavra coração, e algumas traduções, né? Na verdade, na origem da palavra, o coração são os pensamentos, né? Então, essa questão também da gente cuidar do que a gente tem pensado, a gente começar a prestar atenção, né? Porque, por exemplo, assim, mas eu não consigo fazer exercício. Mas comer comida saudável é muito caro. E aí, se a gente não prestar atenção nisso, no que a gente tem pensado, a gente não vai estar guardando o nosso coração e a gente vai estar sendo desobediente com aquilo que Deus nos direciona a fazer, né? Então, isso é muito importante, a gente crescer no autoconhecimento, por exemplo, prestar atenção no que nós temos pensado, isso é muito importante. Começar a prestar atenção nas coisas que estão no meu coração. Por exemplo, lá quando eu era criança, eu passei por um momento muito grande de escassez. Eu tive escassez de alimento. Então, hoje, quando eu vejo comida, eu quero comer tudo que tem pela frente. Entende? Às vezes, essa raiz do descontrole nosso em relação à comida vem lá de trás. Vem da nossa infância, da nossa adolescência, e são coisas que a gente precisa parar para pensar a respeito e orar a Deus. Espírito Santo, revela, né, onde é que está a raiz desse problema, revela onde é que está a raiz desse descontrole, por que eu não estou deixando esse mau hábito me dominar, entende? Não é desejo de Deus que nós sejamos aprisionados assim. Em maus hábitos, sabe? Isso pode ser alimentar, pode ser em relação a muitas coisas de nossas vidas. E o que é legal é que nesse processo, né, de me conhecer e de entender que as questões emocionais são importantes, que a gente precisa gerenciar isso também, né? Por exemplo, às vezes as pessoas, eu como muito porque eu sou ansiosa. E aí você já está declarando, você né? E você já toma aquilo para si. A sua ansiedade, você toma posse da ansiedade, ela é sua, né? E isso não é algo que a gente pode declarar a nosso respeito, né? A gente somos saradas, né? Somos curadas, então nós precisamos agir de acordo, né? Eu não tenho ansiedade, eu estou e entrego isso para Deus cuidar de mim, para Deus cuidar do que está me preocupando, e eu descanso em Deus e por isso eu vivo em paz, né? A gente precisa tomar posse da paz, da alegria, do amor, e assim a gente guardar nosso coração desses maus pensamentos, né? Dessas mentiras, por muitas vezes, que vem no nosso coração, de que a gente não é capaz de mudar um mau hábito, de que a gente não é merecedor de ter saúde plena. Tem muitas mentiras em nosso coração que a gente precisa combater, né? A gente precisa, de fato, guardar o nosso coração. Não deixar esses pensamentos negativos
de derrota invadir o nosso coração. Esse não é o plano de Deus para nossas vidas, né? E foi aprendendo, né, trazendo para a Bíblia aquilo que eu estava aprendendo numa mentoria, que eu comecei a cuidar de mim e assim cuidar de outras mulheres, né? E nisso já foram mais de 180 mulheres que passaram por esse processo. E tem sido muito especial, assim, mulheres que venceram o medo, né, de não andar de bicicleta. Elas tinham bloqueio por conta, né, de várias questões, elas não sabiam andar de bicicleta, e aí ficavam meio que marginalizadas, né, a parte da família, e aí aprenderam a andar de bicicleta. Mulheres que aprenderam a nadar, porque nunca antes na vida tinham tirado o tempo para si mesmas. Então, mulheres que começaram a se priorizar, mulheres que começaram a se olhar com o carinho que Deus nos olha, né? Porque lá em Salmo 139 fala que Deus nos fez de modo especial e admirável. Por que a gente não se olha assim? Por que é tão mais fácil a gente se denegrir, né? É tão mais fácil a gente se olhar no espelho e se criticar do que ver algo bom e se elogiar, né? E enxergar que somos especiais, né? Deus nos fez com todo carinho, todo amor. Então, por que a gente não se olha assim? Por que a gente permite que as outras pessoas nos critiquem e a gente toma isso como verdade para nós? Entende? Sim. Então, guardemos nosso coração. Vamos enxergar aquilo quais são as mentiras que estão nesse cuidado. Às vezes são coisas assim. Eu não sou organizada, por isso que eu não emagreço. Aí vem a questão do merecer, né, que eu não sou merecedora, da questão da escassez, e aí eu já tive escassez e agora eu preciso devorar tudo que está pela frente. São muitas coisas que nós precisamos prestar atenção no que temos pensado, no que temos sentido, para conseguir levar isso para Deus e nos deixar ser curadas, né? Curados. E um passo muito importante nesse processo de autocuidado, né, de construção da saúde, é a questão, de fato, né, da renovação da nossa mente, como está lá em Romanos 12:2, né? Que a gente se deixe ser transformados através da renovação da nossa mente. E sendo renovados a cada dia, a gente vai poder conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E no começo desse versículo, no começo de Romanos 12:2, fala o seguinte: não se deixem, né, se amoldar pelo padrão deste mundo. Então, hoje em dia, é muito comum, pensa nos nossos ancestrais, eles tinham que ir lá, né, tinha que plantar, tinha que colher, separar, tinha todo um trabalho para se ter comida na mesa. Hoje em dia, não, a comida está a um clique, né? Você não precisa preparar. Você só precisa, é tudo muito fácil, então você vai lá e pede um delivery, faz alguma coisa. E as coisas são muito simples. E a gente se deixa levar por esse padrão do mundo, né? Das coisas enlatadas, embaladas, e a gente acaba perdendo o prazer de comer a comida que Deus fez. Né? E isso a gente precisa prestar muita atenção, a gente não se pode deixar levar pelo padrão do mundo, né? Mas a gente precisa se deixar ser transformado por Deus mesmo, entregar para Ele todos esses pensamentos, né, que a gente reconhece que é negativo, e pedir a renovação mesmo da nossa mente, pedir para que a gente enxergue com clareza o quão importante é cuidar da nossa saúde física e mental. Porque, pensa, né, quantas pessoas a gente conhece que foram tiradas desse mundo de modo precoce, por conta das escolhas que fizeram, né, erradas. Que a gente não seja uma dessas pessoas, né? Por exemplo, e a pressão alta e diabetes, tem tantas coisas, né, que acontecem, que podem vir, que são provenientes de escolhas ruins que a gente faz, né? Tem as doenças genéticas? Tem, mas, assim, já foi comprovado que é uma pequena minoria que
sabe, das doenças, a grande carga que se tem para desenvolvê-las, ela é muito mais emocional e maus hábitos do que genético, né? O genético é só um pequeno fator, mas não é o fator principal. Então, é muito importante a gente parar, né? E, exato, a Karine escreveu aqui, até mesmo que é genético, é possível reverter, seja por construir um bom hábito, né, de saúde, seja pela nossa fé mesmo, né, no poder de Deus, de transformar todas as coisas, porque tudo é possível àquele que crê. Então, se tudo é possível àquele que crê, por que não é possível que eu cuide da minha saúde? Por que não é possível que eu tenha bons resultados? Né? Por que não é possível reverter uma doença? Né? Tudo é possível àquele que crê. Né? Inclusive, cuidar da nossa saúde, inclusive ter disciplina, inclusive tomar uma decisão e ser perseverante nessa decisão de se cuidar. Né? Eu quero ler com vocês algo também, falando sobre ansiedade, que é um grande mal, lá em Filipenses 4, né? Na verdade, essa parte que eu vou ler, ela é de 4 até 9. E ela tem ensinamentos muito importantes para nós. Ela começa assim esse trecho. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, né, esse trecho assim é extremamente rico, né? E no versículo 13 de Filipenses 4 ainda fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, talvez sozinha a gente realmente não consiga sair do lugar. Talvez sozinha a gente não consiga tomar uma decisão e seguir em frente. Mas em Cristo Jesus, né, nele, nós somos fortalecidas e podemos todas as coisas. E nesse trecho, né, anterior de 4 a 10, ele fala sobre que a nossa alegria tem que estar no Senhor e não nas coisas desse mundo. Ele fala sobre não andarmos ansiosas, mas entregar a Deus, né, as nossas orações, já com ação de graças, em agradecimento. E às vezes o que acontece com a gente, quando a gente entra nesse processo de mudança, de construir novos hábitos, é só enxergar o lado ruim, tipo, aquilo que eu não posso comer, entende? A gente só olha para aquilo que não pode mais fazer, ao invés de olhar com gratidão aquilo que a gente, todo o leque de coisas que a gente pode, né? Ao invés de chorar pela pizza que você não vai poder comer todo dia, agradeça pela carne, pelo ovo, pela salada, entende? Coloca gratidão nesse processo. É muito bom, né? A Bruna escreveu, eu amo pizza, eu também amo pizza. Mas a gente não pode viver de regras, né? A gente não pode viver entendendo as coisas como regras, né? Mas se a gente colocar gratidão nesse processo, a gente vai torná-lo mais leve, né? Se você só olhar assim, não posso isso, não posso aquilo outro, o nosso cérebro ele foi feito para fugir da dor, para buscar prazer e para economizar energia. Então, se você faz desse processo de autocuidado uma dor, na primeira oportunidade, ele vai fugir. A primeira oportunidade que você tiver, você vai embora e nunca mais volta. Ou fica naquela ida e vinda, né? Que é o efeito sanfona. Você emagrece, você engorda. Você emagrece, você engorda. Porque você não constrói um bom hábito. Você faz uma coisa,
Emagreci, pronto, agora posso comer de tudo. E aí volta a engordar. Porque você não construiu um bom hábito, né? Aquilo para você não era um prazer. Por isso que a gente precisa colocar muita gratidão nesse processo nosso, sabe? De autocuidado, assim. E de se enxergar como filha amada, querida, como preciosa, que merece todo carinho e todo amor, vindo de nós também, não só do pai para nós, mas de nós, né? Assim, e coisas simples, vou passar um hidratante, vou passar um batom, coisas simples, mas que fazem toda a diferença, né? No nosso dia a dia. Vou começar a beber água, não tem esse hábito, começa, né? Sempre é tempo de começar. Muitas coisas também a gente não faz por conta do perfeccionismo, né? Tipo, se não for, se eu não ficar 2 horas na academia, não serve. Não, 15 minutos dentro da sua casa, na sua sala, do jeito que você tiver, com a roupa furada que você tiver, é muito melhor do que você não fazer nada. Entende? Então, assim, o ótimo é inimigo do bom. Se você fica só buscando o ótimo, mas não faz o bom, você não vai fazer nada. Então, pensa nisso, assim, coloca gratidão nesse processo, leva para Deus as suas dificuldades, não precisa ficar com ansiedade em nada, né? Às vezes as pessoas demoraram, assim, 5 anos para engordar, mas para emagrecer ela quer fazer em 5 horas, né? Não tem como, gente, é um processo, né? A gente precisa se cuidar e entender que é um processo, então tem começo, meio e fim, né? E é um processo extremamente agradável, se a gente tiver bons olhos, se a gente tiver esse olhar de gratidão para tudo que Deus nos apresenta, né? E o que é especial, assim, que Deus, ele vai guardar nosso coração, né? Ele fala assim, se a gente der esses passos de não andar ansioso, de entregar para Deus aquilo que nos preocupa, de ter gratidão no nosso coração, a Bíblia fala que a paz que excede todo o entendimento humano vai guardar nosso coração e a mente em Cristo Jesus. Olha que especial, né? Então a gente não precisa viver nessa ansiedade de perder peso num piscar de olhos. Não precisa andar nessa ansiedade eu mudei o hábito hoje, então amanhã eu quero resultado. Não. Né? É uma construção e ela começa e vai terminar só no dia que você morreu, Jesus voltar. Entende? Assim, não é para a gente enxergar esse processo com dor, mas sim com muita alegria, muita gratidão para nós mesmos, sabe? Para tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus nos deu, a gente se enxergar como templo, se enxergar como preciosa. E cuidar, assim, ó, aqui novamente, né? Ele vai falando sobre o que a gente tem que colocar na nossa mente. Se a gente só colocar assim, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que abrir mão daquilo, se todo esse processo for um peso, a gente não vai conseguir perseverar. Mas se você colocar gratidão nesse processo e começar a enxergar assim, olha, até na nossa mente, né? Lançar fora os pensamentos negativos e ter na mente, assim, olha, tudo que for nobre, tudo que for bom, tudo que for puro, nessas coisas pensai, né? E mais do que isso, ele fala assim, para a gente pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende. Então, a gente sabe que não pode comer pizza todo dia. Então, isso vai ser uma exceção. Comer pizza vai ser uma exceção e não uma regra. Né? Não, eu gosto de tal coisa. Ótimo, se organiza. Coma uma vez por semana, coma 2 vezes por semana, mas se você comer todos os dias, você sabe que isso não te faz bem. Então, que a gente não deixe isso nos dominar e tomar decisões para construir bons hábitos, né? Relacionados ao nosso corpo, relacionados à nossa mente, para que a gente glorifique a Deus com tudo isso, né? Esse processo todo, né, tem que nos trazer paz. Tem que nos dar paz, né? E ressignificar tudo isso, né? As dores do passado, ressignificar a nossa visão, a nossa identidade, saber quem somos em Cristo Jesus. Tudo isso nos ajuda a avançar no autocuidado, né? A gente se amar, a gente ver o quanto é importante a gente substituir esses pensamentos negativos por bons pensamentos, né? É igual eu falar assim,
Não pense num elefante branco de bolinha azul. Não pense no elefante branco de bolinha azul. Se a gente ficar reforçando sempre naquilo que a gente não pode pensar, a gente vai pensar nisso, né? Se a gente sempre ficar pensando no negativo, isso vai tomar conta do nosso coração. Mas como é que a gente vai se livrar desses pensamentos ruins? Pensando naquilo que é bom. Então, declarando a palavra de Deus, né? Tem tantas coisas. Essa frase mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é possível, sim, a gente construir bons hábitos. É possível a gente mudar, né? Tomar boas decisões e construir um novo futuro para nós, né? O nosso futuro, ele começa hoje. Então, novamente, como é que a gente vai andar no sobrenatural se naturalmente a gente não consegue fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, né? Então, isso é muito importante. E aí, nesse processo de mudança minha, de entender mais sobre o coração, sobre os meus pensamentos e tudo mais, eu comecei a conseguir dar passos e conseguir ajudar outras mulheres a construírem um novo estilo de vida, a serem pesquisadoras da própria saúde, sabe? A não só ficar engolindo aquilo, porque, não, barrinha de cereais é bom. Mas você já leu o rótulo? Já viu o que tem lá? Né? Ser uma pessoa que constrói a própria saúde, ser uma pessoa muito mais profunda nessa questão de construir bons hábitos, sabe? E é importante a gente prestar atenção no que temos pensado, no que temos sentido. É importante a gente guardar o nosso coração para que esse cuidado, novamente, esse cuidado interno se reflita no nosso corpo. Porque às vezes a gente quer, vou cuidar da saúde, o que eu vou comer, quais exercícios eu vou fazer. Mas e o que eu tenho pensado? E os sentimentos que eu tenho guardado? Entende? É um conjunto. Ninguém vai ter saúde se não cuidar do coração, se não cuidar do seu interior. Entende? E pensar que nós só vamos cumprir nossa missão, a missão que Deus nos deu de maneira excelente, se nós tivermos saúde. Isso é muito especial, entende? Assim, isso é muito importante. E eu quero finalizar com a 2 Timóteo 1,7, que é uma escritura que Reinhardt também comenta no Livro do Coração, quando ele fala de um cara que perdeu mais de 30 quilos. E esse cara, ele, ao invés de ficar sempre repetindo assim, eu não tenho disciplina, eu não consigo, ele começou a declarar a palavra de Deus. E aqui, em 2 Timóteo 1,7, fala, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Entende? Então, esse equilíbrio nas nossas escolhas, né? Esse amor nas nossas escolhas, o poder de se transformar, né? De deixar ser renovado por meio, né, da palavra de Deus, é muito importante. Então, eu quero muito chamar todos, né, para esse cuidado, assim, para construir um novo futuro, e é a partir de hoje, sem pressa, com alegria, com gratidão, dando passos, né, a cada dia. Eu não bebo a quantidade de água, vamos supor que você calculou e você sabe que você tem que beber 3 litros de água e você não bebe nenhum. Começa, vou beber um hoje, amanhã 1,500, 2 litros, 2,5, até alcançar a minha meta, mas começa, vai aos pouquinhos, mas começa, entende? Assim, não queira dar um passo maior do que a perna, mas não se trave porque você ainda não alcançou a meta, né? Aquilo que você se propôs a fazer, mas comece. Não tenho 2 horas para ficar na academia? Pouquíssimas pessoas têm, mas comece 15 minutos, faz exercício em casa, mas tudo aquilo que você se propor, que seja algo que você vai levar para a vida, nessa construção, sabe, de bons hábitos, nessa construção de saúde, e principalmente enxergar que é o desejo de Deus, que cuidar do físico tem a ver com o cuidado mental, tem a ver com a nossa missão aqui na Terra, entende? Não é menos importante. A gente não pode enxergar como se fosse algo supérfluo. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós vamos ter nossa vida encurtada aqui na Terra e não vamos conseguir cumprir toda a missão que nós temos.
Então, que cada um abrace mesmo esse propósito de se cuidar e de fazer o melhor que puder para si mesmo, sabendo que isso glorifica a Deus. Entende? Não é só um padrão de estética, não é nisso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Enxergar o quão preciosas nós somos para Deus e o quanto Ele deseja que nós tenhamos uma vida plena. E a plenitude também é alcançada com o cuidado diligente, assim, do nosso corpo, sabe? Não é algo à parte, assim, a minha vida espiritual não, somos corpo, alma e espírito. E todas as coisas precisam estar equilibradas, tudo precisa andar de forma coerente. Isso vai te trazer ânimo para as outras áreas da sua vida, isso vai te trazer alegria, vai te trazer gratidão, e isso vai te fortalecer, sabe? Não só fisicamente, mas mentalmente, assim, não, eu consigo resistir a essa tentação, entende? Isso vai te trazer avanços em todas as áreas da sua vida. Não, se eu consigo, se antes eu não conseguia falar não para um doce, agora eu consigo, puxa, você já se olha de outro jeito e fala assim, nossa, agora eu consigo, né? Você não conseguia andar 5 quilômetros, mas começou com 2, aí foi 3, 4, 5, não, agora eu consigo. E isso vai te dando ânimo e alegria e você vai avançando. E assim como é no natural, também é no espiritual, né? Se a gente vai avançando aqui e consegue se animar com as coisas que a gente se prontifica a fazer, as coisas, né, no mundo espiritual também vão andando, e é um crescimento muito especial que eu quero animar todos a terem, sabe, assim, a tomarem a decisão e a fazerem acontecer, né, sabendo que tudo é possível aquele que crê, que tudo posso naquele que me fortalece, que Deus vai guardar a nossa mente, nosso coração, sabe, eu quero animar vocês a construírem um novo estilo de vida. Vale muito a pena, né? E é muito especial você também inspirar outras pessoas, sabe? De mostrar que é possível mudar, seja nosso corpo, seja nossa mente, seja nossa vida espiritual, é possível mudar. Isso traz fé nas outras áreas de nossas vidas, sabe? Quero animar vocês, era isso que eu tinha para compartilhar. E aí, quem quiser, né, saber coisas mais práticas, assim, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, me chama no privado, né, para a gente conversar mais. Mas eu queria trazer esse olhar, assim, para a gente não enxergar o nosso corpo como algo à parte da nossa vida espiritual, entende? Da gente enxergar como quem somos, como Deus nos criou. Somos, nosso corpo, ele é uma máquina incrível, mas a gente, por muitas vezes, não cuida dele como deveria. Então, que o Espírito Santo venha trazer revelação nos nossos corações, que a gente se arrependa e que a gente cuide com muito carinho do que Deus fez com muito amor. Era isso que eu queria trazer para a gente hoje.